1983, institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e dá outras providências. O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Parágrafo 1º. O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação ordinária. Parágrafo 2º. Para os efeitos de aplicação desta lei, entende-se como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional, sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 3º. Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal que, direta ou indiretamente, possam produzir conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência, na forma de ato do Presidente da República. Parágrafo 1º. O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados. Parágrafo 2º. Mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. Artigo 3º. Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, órgão da Presidência da República, que, na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá o seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas à política e às diretrizes superiormente traçadas, nos termos desta lei. Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Artigo 4º. A ABIN, além do que lhe prescreve o artigo anterior, compete: inciso 1. Planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República. Inciso 2. Planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. Inciso 3. Avaliar as ameaças internas e externas à ordem constitucional. Inciso 4. Promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência e realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. Parágrafo único.
Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à ABIN, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial para fins de integração, dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Artigo 5. A execução da Política Nacional de Inteligência fixada pelo Presidente da República será levada a efeito pela BIM, sob a supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho do Governo. Parágrafo único. Antes de ser fixada pelo Presidente da República, a Política Nacional de Inteligência será remetida ao exame e sugestões do competente órgão de controle externo da atividade de inteligência. Artigo 6º. O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assim como os presidentes das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 2º. O ato a que se refere o caput desse artigo definirá o funcionamento do órgão de controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com vistas ao controle e fiscalização dos atos decorrentes da execução da Política Nacional de Inteligência. Artigo 7º. A BIM, observada a legislação e normas pertinentes e objetivando o desempenho de suas atribuições, poderá firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes. Artigo 8. A ABIN será dirigida por um diretor-geral, cujas funções serão estabelecidas no decreto que aprovar a sua estrutura organizacional. Parágrafo 1º. O regimento interno da ABIN disporá sobre a competência e o funcionamento de suas unidades, assim como as atribuições dos titulares e demais integrantes destas. Parágrafo 2º. A elaboração e edição do regimento interno da ABIN serão responsabilidade de seu diretor-geral, que submeterá à aprovação do Presidente da República. Artigo 9. Os atos da ABIN, cuja publicidade possa comprometer o êxito de suas atividades sigilosas, deverão ser publicados em extrato. Parágrafo 1º. Incluem-se entre os atos objeto deste artigo os referentes ao seu peculiar funcionamento, como as atribuições, a atuação e as especificações dos respectivos cargos e a movimentação dos seus titulares. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de publicação dos atos em extrato independe de serem de caráter ostensivo ou sigiloso os recursos utilizados em cada caso. Artigo 9-A. Quaisquer informações ou documentos sobre as atividades e assuntos de inteligência produzidos em curso ou sob a custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos às autoridades que tenham competência legal para solicitá-los pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observado o respectivo grau de sigilo conferido com base na legislação em vigor, e excluídos aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 1º. O fornecimento de documentos ou informações não abrangidos pelas hipóteses previstas no caput desse artigo será regulado em ato próprio do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Parágrafo 2º. A autoridade ou qualquer outra pessoa que tiver conhecimento ou acesso aos documentos ou informações referidos no caput deste artigo obriga-se a manter o respectivo sigilo, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, em se tratando de procedimento judicial,
fica configurado o interesse público de que trata o artigo 155, inciso 1 do Código de Processo Civil, devendo qualquer investigação correr igualmente sob sigilo. Artigo 10. A ABIN somente poderá comunicar-se com os demais órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o conhecimento prévio da autoridade competente de maior hierarquia do respectivo órgão ou seu delegado. Artigo 11. Ficam criados os cargos de diretor-geral e de diretor adjunto da ABIN, de natureza especial, e os em comissão, de que trata o anexo a esta lei. Parágrafo único. São privativas do Presidente da República a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN, após aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Artigo 12. A unidade técnica encarregada das ações de inteligência, hoje vinculada à Casa Militar da Presidência da República, fica absorvida pela ABIN. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a ABIN, mediante alteração de denominação e especificação, os cargos e funções de confiança do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, as funções gratificadas e as gratificações de representação da unidade técnica encarregada das ações de inteligência alocados na Casa Militar do Presidência da República. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disporá sobre a transferência para a ABIN do acervo patrimonial alocado à unidade técnica encarregada das ações de inteligência. Parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar ou transferir para a ABIN os saldos das dotações orçamentárias consignadas para as atividades de inteligência nos orçamentos da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Gabinete da Presidência da República. Artigo 13. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Parágrafo único. O Orçamento Geral da União contemplará anualmente, em rúbrica específica, os recursos necessários ao desenvolvimento das ações de caráter sigiloso a cargo da ABIN. Artigo 14. As atividades de controle interno da ABIN, inclusive as de contabilidade analítica, são exercidas pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.